Muitas vezes, então, a perversão ela acaba indo para o lado do fetiche, né? Que é esse lado onde a criança vai desenvolver. Nós temos um costume, né, no meio comum, digamos assim, na nossa fala comum, em confundir muitas vezes a perversão com a psicopatia e com o modo de agir da perversidade, né? A perversão, ela nada mais é que uma das saídas do Édipo, né, do complexo de Édipo, onde a criança muitas vezes não consegue lidar com a falta, né, no caso da mãe, por exemplo, com a falta do falo. Né? E nesse não conseguir lidar com a falta, ela vai substituindo essa falta por diversos meios que, de alguma forma, causam uma defesa no seu mecanismo psíquico. Muitas vezes, então, a perversão ela acaba indo para o lado do fetiche, né? Que é esse lado onde a criança vai desenvolver, e pode ser a criança ou o adulto, vai desenvolver comportamentos sexuais que são atípicos, né? Por exemplo, alguém que gosta muito de olhar pessoas fazendo sexo, o voyeurismo, né? Alguém que se vincula mais à fase oral, então gosta mais, por exemplo, de ficar em contato com o sexo oral e aí por diante. Na realidade, então, essa parte da perversão é o que vai desembocar para o fetiche. E de alguma forma, muitas vezes, isso acaba trazendo a esse sujeito uma dificuldade de comportamento frente àquilo que é moral para a sociedade. Então, um voyeurista, por exemplo, alguém que gosta de ver outras pessoas fazendo amor, ele está indo um pouco contra aquilo que a sociedade considera como um comportamento sexual normal. Alguns são exibicionistas e aí por diante. E, além disso, ele ainda muitas vezes desenvolve também a sedução por um objeto. Por exemplo, ele gosta muito de botas. Então ele percebe que vai ter que se relacionar com uma mulher que usa botas, porque o que ele gosta é a bota. Mas para poder sentir prazer com uma mulher, por exemplo, que usa bota, ele depende da mulher. Isso não pode, ou pelo menos deve ser bem considerado quando a gente vai falar em termos de comportamento. Nós confundimos, às vezes, um pouco a perversão com a perversidade, que é um comportamento, que é um jeito, um modus operandi de um sujeito que pode sim ser perverso sem problema nenhum. A perversidade ela tem muito mais a ver com uma certa maldade que às vezes pode ser desenvolvida. Por exemplo, na infância, uma criança que foi muito discriminada na sala de aula pelos professores ou, de alguma forma, não conseguia contemplar aquilo que o professor queria e era maltratada, ela estuda, se torna professor para poder maltratar agora os alunos, como uma forma de revide aquilo que aconteceu com ela. Então, esse comportamento, ele pode se expandir até chegar numa maneira, por exemplo, de subjugar pessoas. Então, muitas vezes é o que a psiquiatria chama de psicopatia, ou seja, esse sujeito que vive não à margem da lei, porque o problema não é se ele está à margem ou a favor da lei. Ele não reconhece a lei como alguma coisa que faz com que ele tenha que parar. Como os neuróticos, por exemplo, que recalcam, ou como os psicóticos que alucinam. O perverso, ele não reconhece essa parada, por isso o fetiche. Ou seja, para ele, maltratar uma pessoa, levar essa pessoa ao sofrimento, não causa nenhum tipo de remorso nele, porque ele não reconhece esse sofrimento. Ele não reconhece essa lei moral que faria com que ele parasse e conseguisse se colocar, por exemplo, na posição da pessoa que está sofrendo. E muitas vezes isso pode ser, levando para o lado político, a corrupção de pessoas que roubam a saúde. Né? A saúde está aí debilitada, nós estamos passando por um momento complicado e algumas pessoas vão lá e roubam o dinheiro da saúde sem sentir o menor remorso do tanto de pessoas que estão prejudicando. Lembrando um detalhe fundamental, há que se levar em consideração que nem
tudo é um comportamento de perversidade ou é perversão. Muitas vezes a pessoa só é desonesta e está fazendo aquilo, continua, pode ser um neurótico, pode ser um psicótico, para quem entende essa linguagem da estrutura clínica, e está fazendo esse tipo de crime. Tem que se tomar cuidado para não sair se justificando tudo por estruturas clínicas. As estruturas clínicas, elas nos dão uma base, mas há que se escutar as pessoas para entender em que posição da estrutura clínica ela esteja, lembrando que isso não pode ser justificativa para um crime. Um crime não é justificado a partir do comportamento de perversidade, né? A pessoa pode ser muito bem ter um comportamento de perversidade, estar na estrutura perversa e conseguir conviver na sociedade. Por quê? Porque consegue inibir esses sentimentos a partir da sublimação. Escreve, faz filmes, escreve poesia, de alguma forma lê alguma coisa, assiste filmes e aí por diante. Lembrando que existem alguns livros que falam sobre isso, né? Tem um livro que é A Parte Obscura de Nós Mesmos, da Elisabeth Roudinesco, que é bem interessante a ser visto. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse comportamento, tem um filme chamado Precisamos Falar sobre Kevin, ou Precisamos Conversar sobre Kevin, que fala bem sobre esse assunto, muito interessante a ser visto. Bom, se você quer receber mais conteúdos iguais a esse, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Até mais!